Vamos lá, galera, voltamos mais uma vez. Bem-vindo a todos. Vamos hoje dar continuidade à nossa transmissão com matemática. Para quem não me conhece, sou o coordenador do Instituto à Prova, cursinho pré-municipal de Ananindeua, e hoje estarei aqui dando uma ajuda para vocês que são tanto do cursinho do A Prova, quanto de outros cursinhos. E vou estar aqui trazendo um pouco do meu conhecimento em matemática para vocês. Tá? Na ausência do professor de matemática, a gente acaba dando esse apoio aos nossos alunos. Tá? E hoje, gente, nós não seguiríamos aquela sequência de matemática básica, tá? Nós paramos aí em potenciação, iríamos dar prosseguimento com radiciação, porém, de tudo que já foi dado, já temos condições de falarmos um pouco sobre equação, função do primeiro grau, tá? Lembrando que qualquer dúvida, eu estou com o monitorzinho aqui do lado, justamente para que você possa estar solicitando, perguntando, e aí eu paro a aula para estar dando suporte a vocês. Tá bom? Se eu demorar a responder, é porque realmente eu não vi. Mas fiquem tranquilos que eu estarei aqui respondendo e tirando a dúvida de todos vocês. Bom, gente, então neste momento, prepare o seu caderno, prepare sua caneta, prepare sua borracha, seu lápis, seja o que for, e vamos hoje aprender, porque eu sempre digo que matemática só se aprende o quê? Com prática. Teoria é importante? Sim, mas prática também é fundamental para que você possa aí desenvolver muito bem aí e tirar uma boa nota aí na sua prova de matemática no Enem. Beleza? Então, vamos comigo aqui. Hoje nós vamos aqui falar um pouco sobre função do primeiro grau. Eu coloquei uma breve definição do que seria, do que é, de fato, função do primeiro grau, e nós podemos afirmar que é uma função que descreve um polinômio, tá, de grau 1, ou seja, função do tipo y igual a mais b. Ou você também poderá estar encontrando ela dessa forma aqui, ó, f de x igual a ax mais b, onde, tá, preste muito bem atenção nesse detalhe, onde o nosso a e o b são números reais, porém, o a, ele tem que ser diferente de zero, certo? Por que, professor, o a tem que ser diferente do zero? Como vocês podem observar, nós temos aqui, ó, nosso a acompanhado do nosso polinômio, né, de grau 1. Se nós zerarmos esse elemento aqui, vai ficar apenas f de x igual a b, ou y igual a b. Então, você já deixará, ele vai desenquadrar, digamos assim, da função de primeiro grau, vai passar a ser uma função o quê? Constante. Como assim? Vamos exemplificar aqui, ó, colocando no gráfico. Vamos supor, aqui, ó, que o nosso a é igual a 0 e o nosso b igual a 3. Vamos supor isso aqui. Se a gente colocar na estrutura, tá? Isso aqui é a definição da função do primeiro grau. Se nós substituirmos esses valores, nós vamos ter o quê? Y igual a 0 vezes x mais o b, que é 3. Resultado é y igual a 3. O que significa? Isso aqui é uma função? É uma função. Porém, é uma função o quê? Constante. Por que, professor, é constante? Porque ela nunca vai sair desse valor aqui, ó. Enquanto o y for igual a 3, ou seja, aqui é o meu y, tá? E aqui é meu x, ele sempre vai ser constante. Beleza? Então, pega bem essa dica aqui. O a não pode ser 0. Se ele for 0, ele deixará
de ser função do primeiro grau e passará a ter uma outra denominação, certo? Bom, falando dessas duas letrinhas que são componentes da função do primeiro grau, observa-se que elas têm nomenclaturas. Tá? E como é que elas são conhecidas? O nosso A, ele é representado, ou melhor dizendo, ele é conhecido como coeficiente angular. Ele que vai definir o quanto a função é crescente, decrescente, né, e vai definir basicamente a intensidade, se ela vai ser mais inclinada, mais declinada. Então, esse é o nosso coeficiente angular. E o nosso B, ele vai ser o quê? O nosso coeficiente linear. Por quê, professor? Como vocês puderam observar aqui, ó, ele se manteve constante, ele não zerou, ele tem representação. Tá? Ele tem uma representação e já vamos verificar o coeficiente linear na prática, demonstrando ele nos nossos gráficos que nós estaremos vendo logo a seguir. Bom, gente, então, diante dessas informações, nós conseguiremos agora entender de que forma as funções elas são mostradas para você na prática. De que forma elas são apresentadas no plano cartesiano. Tá ok? Então, veja bem. Nós definimos aqui, ó, se a função poderá ser crescente ou decrescente, através do quê? Do nosso coeficiente angular. Se o nosso coeficiente angular for positivo, ou seja, maior que zero, ele será o quê? Crescente. Certo? Se ele for negativo, o coeficiente angular for menor que zero, então significa dizer que ele será o quê? Decrescente. Certo? Então, diante dessas informações, nós conseguimos aí observar que basta apenas a gente definir se o nosso coeficiente angular vai ser positivo ou negativo para definir se ele terá um gráfico, ou melhor, ele terá uma representação gráfica crescente ou decrescente. Sempre lembrando que é o seguinte, a função do primeiro grau, ela apresenta, como demonstração gráfica, uma reta. Tá? Então, é muito simples de você identificar. Então, se você vê na sua prova uma reta similar a essa aqui, você já sabe que você vai ter uma função do primeiro grau. E você também poderá estar encontrando ela de diversas formas, expressões, como, por exemplo, dessa maneira aqui, ou como eu falei, f de x igual a 2x mais 3, que é a mesma representação. Tá? F de x pode ser considerado o nosso y. Ok? Então, tem literaturas que apresentam dessa forma e tem literaturas que apresentam-se dessa forma aqui. Então, olha só. Veja bem. Diante dessa análise que foi feita neste momento, agora, como é que nós vamos identificar as nossas incógnitas? Ou melhor, o nosso A e o nosso B. Aqui eu descrevo que, que a nossa função é crescente porque o nosso coeficiente angular o que é positivo. Tá, professor, mas e o B? Onde é que ele aparece? Gente, o B, ele sempre vai passar o quê? Por esse ponto aqui, ó. Ele toca ele toca no eixo do Y. Tá? Então, toda vez que a reta apresentar essa forma aqui, ó, e tocar neste ponto no eixo Y, significa dizer que é o B representado. Tá? Então, aqui nós dizemos que é o nosso B. Tá? E do outro lado, da mesma forma. Né? O nosso eixo aqui, ó, toca letra B. Certo? Bom, gente,
Então, o nosso coeficiente angular, ele vai primeiramente definir, né, se a nossa função ela vai ser crescente ou decrescente. E o nosso b, que é o nosso coeficiente linear, vai nos dizer em que ponto a reta vai tocar no eixo y. Beleza? E, professor, alguns podem estar perguntando, e esse pontinho bem aqui, o que é? Olha, esse pontinho bem aqui, desse outro lado também, a reta, quando passa pelo eixo x, nós definimos que ele é o quê? Nosso zero da função. Ou a raiz da função. Ou a raiz da função, tá? Você pode definir ele como zero da função ou a raiz da função, tá? Bom, tendo como base essas observações, nós trouxemos aqui um exemplo. Logo após, nós estaremos identificando como encontrar o nosso zero da função. Então, olha só, presta bem atenção. Eu vou tirar essa observação aqui, vou pôr ela aqui embaixo. O y igual a zero, aqui rapidinho. Então, olha lá. Nessa função, você define que ela é o quê? Função do primeiro grau. Por que, professor, primeiro grau? Porque, olha, nosso coeficiente angular está sempre acompanhado de um polinômio de grau 1. Então, a gente define que é uma função do primeiro grau. Como eu já até falei, eu ia perguntar a vocês qual é o coeficiente angular desta função. Todos já sabem que é o número 2. Né? E agora? E o 3? É o quê? É o nosso b, né? É o nosso b, que é o nosso coeficiente, o quê? Linear. Beleza? Bom, só estou ajeitando aqui o chat rapidinho para mim não perder aqui os comentários. Então, vamos lá. Então, olha lá. Então, nós encontramos aqui o b, né? Que é a nossa função, ou melhor, que é a nosso coeficiente linear, e o nosso a, que é o nosso coeficiente angular. E agora, essa função aqui, ela é crescente ou ela é decrescente? Para quem disse crescente, acertou. Por que crescente? Porque o nosso coeficiente angular é o quê? É maior que zero. Então, se o nosso coeficiente angular é maior que o zero, dizemos que a nossa função ela vai ser crescente. Dá para plotar isso daqui? Dá para a gente descrever esse gráfico? Dá, gente. Se você puder observar, vou apagar novamente aqui, a gente pode fazer o seguinte. Olha lá. Vamos plotar esse gráfico rapidamente aqui. Ó. Vamos utilizar 3 valores. Vamos começar com o nosso x valendo 0, o nosso x valendo 1 e o nosso x valendo 2. Qual será o valor de y? Muito simples de resolver isso aqui. Olha lá, presta bem atenção. Você vai pegar cada valor, tá, de x, substituir na sua expressão e vai encontrar o seu valor correspondente em y. Então, vamos lá. O primeiro caso aqui é igual a 2. 2 vezes 0 o quê? Dá 0, né, gente? Então, mais 3. Então, meu y vai ser igual a 3. Certo? Então, a gente coloca bem aqui. Ó. Quando o meu valor x for 0, meu y vai ser 3. Certo? Então, vamos lá para o segundo valor. Enquanto o meu x for igual a 1, quando o meu x for igual a 1, nós vamos ter o quê? O meu y vai ser igual a 5. Aqui, ó.
Acompanhe aí. Se tiver dúvidas, é só falar que a gente volta. Quando o meu x for igual a 2, tá? Então vamos substituir lá, olha, que é o terceiro, né? Quando o meu x for igual a 2, então olha lá, 2 vezes 2 vai dar 4, mais o 3, que é da fórmula. Então nós vamos ter aqui, ó, 7. E agora, diante desses valores, nós vamos colocar no gráfico, certo? Então veja bem aqui, ó. Vamos tentar desenhar aqui rapidamente aqui o plano cartesiano. Um plano cartesiano aqui, ó, nosso x, nosso y. E vamos agora ligar os pontos. Lembre-se que vocês vão levar sempre isso aqui em consideração, tá? Olha lá, quando o meu x for 0, o meu y vai valer 3. Ok? Quando o meu x for 1, o meu y vai valer o quê? 5. Então você vai ligar esse ponto bem aqui, ó. Esse ponto está ligado, né? Quando o meu x for 2, o meu y vai ser o quê? 7. Diante dessa informação, nós conseguimos o quê? Traçar a reta. Ou seja, como é uma função do primeiro grau, então nós temos isso daqui. Professor, e se eu quiser descobrir a raiz? Gente, lembra-se que esse ponto bem aqui é a nossa raiz da função, ou zero da função. E se eu quiser descobrir onde é que ele toca aqui, ó? Se eu quiser descobrir a raiz desse problema, como é que eu faço? Olha só. A raiz do problema, sempre, lembra bem, se ele está tocando apenas no eixo das coordenadas, ou seja, o eixo x, o nosso y vai ser 0. Como, por exemplo, aqui, ó. É a mesma correlação com esse primeiro resultado. Quando o meu x, ou melhor, quando o meu y, perdão, quando o meu x foi 0, o meu y ficou no valor 3. Agora, eu quero encontrar esse ponto bem aqui, ó, que toca no eixo x. Então, vou considerar o meu y o quê? 0. Né? A minha função não é essa aqui? Então, vai ser 0 igual a 2x mais 3. Quanto é que dá isso aqui? Lembre-se. Você vai passar, ó, esse valorzinho para cá. Isso foi que você aprendeu lá com a sua professora do ensino fundamental. Tá? Vocês passam o número para o lado, você vai ter que isolar o número, ou melhor, o polinômio, né? Vai ter que isolar o x. Então, para que você faça isso, você tem que fazer aquelas operações de troca de sinal na equação. Então, olha lá. Passa o 3 para o outro lado, diminuindo, né? E agora você vai passar o quê? Está multiplicando aqui, o 2 está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. Não é isso? Então, vai ficar menos 3 dividido por 2 igual a x. Portanto, o meu x pode ser igual a, que é menos 3 dividido por 2. Dividindo isso aqui vai dar o quê? Menos 1,5. Então, encontramos aí, gente, todos os pontos, né, que nos interessam. Fizemos essa correlação aqui, traçamos a nossa reta, e encontramos no final o que? O nosso zero da função. Ou, como eu falei ali, ou raiz da função. São dois termos que você poderá estar utilizando. Deu para entender até aqui? Tranquilo, né? Olha só, negativo. Se desse positivo aqui, estaria errado. Por quê? Se vocês já devem ter estudado o plano cartesiano, deve ter visto que, ó, desse ponto, que é o 0, né, para cima, no eixo y, é tudo positivo. Do 0 para baixo, no eixo y, é tudo o quê? Negativo. Do 0 para a direita, no eixo x, é tudo
positivo. E do 0 à esquerda do eixo y é tudo negativo. Então, nosso resultado deu o quê? Deu negativo, menos 1,5. Então, está correto. Perfeito? Esse foi aqui apenas para o aquecimento. Nós não vamos fazer essa definição aqui, mas olhando rapidamente a ela aqui. Vocês conseguem me dizer se essa função aqui é crescente ou decrescente? Hã? Tá na cara, né? O nosso coeficiente aqui, ó, angular. Nosso coeficiente angular é igual a menos 2. Então, significa dizer que a nossa função é o quê? Decrescente. E o nosso b é igual a 3. Certo? Então, ela vai ter, basicamente, uma descrição assim, ó. Podemos dizer nosso 3 aqui e decrescente. Tranquilo? Alguém não entendeu, gente? Se alguém não entendeu, por favor, pode estar nos chamando aí que a gente vai dar uma revisada nessa parte aí. Mas olha só, recapitulando. Nós só iremos definir se a função é crescente ou decrescente através do nosso coeficiente angular, que vai definir o quê? O ângulo de inclinação da nossa reta. Para a função do primeiro grau, será representado por uma reta, certo? O nosso b, ele vai definir onde essa reta toca no eixo, o quê? Nosso eixo y. Exatamente. E o ponto que toca no eixo x é o nosso zero da função. Você também pode, gente, encontrar nas literaturas isso daqui, ó. Vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Presta bem atenção. Vou pegar a nossa função, tá? Padrão, que ela é descrita dessa forma. Vou colocar bem aqui, ó. Vou colocar essa observação bem aqui. Nosso zero, vou colocar rapidamente aqui a nossa função genérica, tá? Y igual a ax mais b. O nosso zero da função, lembre-se que o y tem que ser zero. Então, se o y tem que ser zero, então nós vamos botar um zero aqui, igual ao quê? A x mais b. Então, nós podemos encontrar por definição, aqui, ó, passo b para lá subtraindo, igual a x. Então, nosso x vai ser igual a menos b sobre a. Então, aqui, nesse ponto, tá? Nós vamos ter aqui, ó, menos b sobre a. Aqui não é um 9, não, é um a. Podemos colocar essa pequena definição. E aqui, por estar, não vamos fazer esse cálculo novamente, por estar no lado positivo, tá, do x, nós vamos ter aqui o quê? O nosso b dividido por a. Certo? Então, se você tiver os dois valores, né? Olha aqui. Se você tiver os dois valores, você conseguirá entender o que eu estou falando. Por exemplo, nós traçamos a reta aqui. Traçamos? Diante dessa informação aqui, ela não está tocando aqui o negativo? Está tocando negativo. Quem é o nosso b? Não é 3? E o nosso a não é 2? E aqui na reta, não está seguindo para a parte negativa? Então, ó, nosso zero da função é o quê? Sem precisar fazer todo esse cálculo. Nós já encontramos o nosso zero da função. Então, essa aqui é uma forma também de você encontrar o seu zero da função ou a sua raiz da função. Beleza? Deu para compreender aqui? Deu para acompanhar, né? Olha só, nós vamos ter algumas exemplificações, porque o Enem ele trabalha com situações, e nós vamos precisar interpretar muitas situações como relação a essa aí. Tá? Então, presta muita atenção no problema
que eu coloquei aqui para que você possa resolver juntamente comigo. Olha lá. Na produção de peças, a gente vai agora levar para o nosso cotidiano, tá? Para facilitar o entendimento. Se alguém não entendeu essas definições, este é o momento para que você possa estar nos avisando aí. Gente, eu vou precisar apagar um canto aqui. Vou apagar bem aqui, ó. Tentar resolver nesse quadrinho aqui. Então, olha lá, presta bem atenção. Na produção de peças, uma fábrica tem um custo fixo de R$40. Custo fixo, olha lá, leva bem essa informação para ti. Tá? Custo fixo de R$40, mais um custo variável de R$10 por unidade produzida. Tá? Aí ele dá uma observação aqui, ele coloca uma observação, sendo que o C ele representa o custo da produção e o N representa o número de produção de peças. Gente, o que vocês podem levar como relevante aqui? Esses dois pontos, a qual ele mencionou aqui, estão sendo fundamentais para que a gente consiga descrever a nossa equação, ou como a gente chama, lei da função. Então, ele pede para a gente determinar a lei que rege essa produção, ou seja, a equação que rege todo esse processo. Tá? O custo, juntamente vinculado com o número de peças. Então, olha só, presta bem atenção. Interpretando bem essa questão, nós temos o seguinte, que o C, que é o que a gente precisa, será considerado como nosso custo. Ele que vai reger todas aquelas informações que contém no enunciado. Quando ele fala assim, custo fixo de R$40, não lembra você de alguma coisa de linearidade? Algo que nunca muda? Olha aqui, algo que nunca muda. Não é o nosso B? Que nunca muda, nunca varia? Não é o B? Então, olha lá, o B, R$40. Vou colocar 40 somente. E ele fala mais aqui. E um custo variável de R$10 por unidade produzida. O que remete isso a você? Variável. Não remete ao A, que vai definir quanto a nossa, o quanto a nossa função, ou melhor, quanto o nosso gráfico vai tender para crescimento ou decrescimento? Não é isso? Então, o nosso A vai ser o quê? 10. Só que lembre-se, gente, o nosso coeficiente angular, ele sempre está acompanhado de um polinômio de grau 1. Então, a gente pode definir o quê? O nosso número de peças, olha lá, por unidades produzidas. Unidades produzidas representado pela letra N. Pronto! Que mais? Qual é outra informação que nós podemos colocar aqui nessa observação? Que, ó, que o nosso custo, ele sempre vai estar em função da produção. Ou seja, quanto maior o número da produção, maior o número de peças produzidas, maior vai ser o nosso custo de produção. Então, nós fechamos aqui, ó, a nossa letra A. Nós encontramos a expressão que rege todo esse processo. Organizando isso daqui, ó, vamos colocar como está na nossa anotação aqui, ó, que é o nosso C. Lembra-se quando eu falei para vocês que o F, vocês podem encontrar isso aqui, ó, F de X. Aqui, ó, é só questão de mudança de nomenclatura. Isso aqui pode ser representado como o nosso Y, ou pode ser representado como o nosso F de X. Tá? Vou colocar na outra cor, para não confundir. Então, olha só. É igual a 10N mais 40. Isso daqui vai reger o nosso enunciado. Perfeito? E agora, o que a gente pode fazer?
Ele nos pergunta aqui, custo da produção de 30 peças. Como é que nós vamos fazer agora para encontrar o custo da produção? Olha só, se você já tem a expressão, né? A expressão que rege toda a questão, então você apenas vai colocar o quê? Substituir o N por 30, não é? Peças produzidas, então ele não quer peças produzidas? Então olha lá, o nosso N agora é 30. Colocar ali, ó, 10 vezes o 30 mais 40. E agora? Agora é só fazer conta. Isso aqui vai dar o quê? 10 vezes 30, o quê? 300 mais 40 é igual a 340. Então, olha, ou seja, o custo da produção para 30 peças, conforme a nossa equação, é equivalente a R$340. Deu para entender? Não conformados com isso, bora traçar a reta. Se ele te pedir, e a reta do... Se ele colocasse aqui, ó, letra C, trace a reta da função encontrada na letra A. Então, olha lá, vou apagar aqui no canto. E a gente vai traçar essa reta aqui. Presta bem atenção. Nós já encontramos, podemos dizer, dois valores aí. Professor, e se eu não produzir nada? Né? Podemos colocar essa condição. Se você não produzir nada, então aqui vai ser 0. Aqui vai ser 0 vezes 10, vai dar 0. Então, vamos ter o quê? 40. Né? Esse aqui é o nosso Y. Nosso X. Então, nós vamos ter aqui o quê? 40, né? Se nós não produzimos nada, então vamos colocar o 40 bem aqui, ó. Certo? E aqui, com relação a essa outra observação. 30, né? 30. Vamos colocar de 10 em 10 aqui. 10, 20, 30. Nosso resultado aqui foi R$340. Vou definir aqui como número de peças. Esse aqui é o nosso custo, que é o nosso CN. Vou colocar custo aqui. Ok? Então, olha só, nós encontramos dois pontos, né? Esse primeiro ponto aqui é para quando você não tem nenhuma produção, ou seja, está parado. Apenas para você ficar parado, você ainda gasta R$40. Tá? É essa lógica que a equação está nos dando. Então, para você não fazer nada, você ainda gasta R$40. Para você, isso aqui leva em consideração a custos, né, dentro de uma empresa, com energia, água, enfim, esses detalhes todos aí. Então, os 330 estão referentes à produção de 30 peças aqui. Eu posso traçar uma reta? Posso, se eu quiser. E se eu quiser encontrar esse outro resultado aqui? Posso fazer, não posso? Só refaço aqui, ó. O C, que é o nosso custo para 20 peças, é igual a 10 vezes 20, né? Mais 40. Então, nós vamos ter aqui o nosso custo para essa situação vai ser igual a 240. Então, posso traçar mais esse outro pontinho aqui, ó, bem aqui, 240. Não tão simétricos, tá, gente? Mas é só o cunho de exemplo. E vamos traçar mais a de 10? Aqui, ó, custo 10, 10 vezes 10, mais 40. O nosso custo para produzir 10 peças vai ser equivalente a 140. Vou colocar bem aqui, ó. Diante dessas informações, nós traçamos o quê? A nossa reta. Ok? E se ele te perguntar, e a raiz da função? E agora, lembre-se
que é uma função que crescente, não é? Então, sua raiz da função vai tocar em algum momento aqui, ó. Mas já não tem nada correlacionado à produção, né? Até porque não existe resultado negativo quando se trata de custos, né? Ou melhor, nessa situação aqui, não existe você produzir menos 5 peças, não existe isso, tá? Existe o mínimo, que é nada. Ou seja, não produzir nada, você tem um custo tal. Mas, por exemplo, ele queira encontrar para você, ele queira solicitar a você, na prova, qual é o zero da função para esse tipo de situação. Simplesmente você poderia fazer encontrando dessa forma aqui, ó, sabendo-se que, por ser uma crescente, né, o nosso zero da função, ele vai ser menos B. Por que menos B? Porque ele vai estar aqui, ó, tocando no eixo X, porém no lado negativo, menos B sobre nosso A. Né? Qual é aqui a nossa função? Não é essa aqui? Então vai ser, ó, o B menos 40 dividido pelo nosso A, que é 10. Então, em algum momento, ele vai tocar, ó, no menos 4. Beleza? Então, bem aqui, ó. Isso aqui é só para a gente encontrar o nosso zero da função. Perfeito, gente? Deu para entender? Tranquilo? Vocês perceberam que somente duas perguntas, ou melhor, duas definições aqui, 2 questionamentos, você conseguiu, ó, brincar e encontrar aqui o gráfico, né, em vários pontos, né, encontrou aqui o zero da função, né, que é extremamente importante para você memorizar isso daí, porque haverá também, em outras matérias, nós iremos aí trabalhar com a equação do segundo grau, terceiro, enfim, e nós precisaremos entender muito bem essas definições primárias aqui. Tá? Então, é extremamente importante que você não saia daqui com dúvidas. Mas, professor, e se ele me der um gráfico, como é que eu vou resolver? Olha só, se ele trouxer apenas o gráfico e pedir para você interpretar o gráfico, que é o calo aí de muitos alunos, infelizmente. Olha só, então vamos lá. Eu vou apagar aqui, vou apagar desse lado aqui, para que você consiga copiar e analisar melhor e tirar dúvidas. Então, olha só. Trouxe aqui um exemplo para vocês, numa situação aqui, que já foi análise de prova, tá? Não foi do Enem, mas foi uma universidade. Só copiar direitinho aqui para não ter erro. Era 70, que é o nosso, que era 6. Mais ou menos isso aqui, ó, que ele nos dava. Essa aqui eram as informações. Essa aqui eram as informações que continha na prova. E pedia para você descrever a lei da função. O que eu falei sobre a lei da função? Que é o que rege, né, o nosso gráfico. Nós observamos que nós temos aqui o quê? Uma função crescente. Então, vamos ter noção que o nosso A tem que ser o quê? Positivo. Tá? Ele só pedia isso daqui. Mas através a partir do momento que nós encontrarmos a nossa equação que rege todo esse comportamento, nós poderemos estar encontrando aí a raiz da função, né? Nosso B. Lembre-se que o nosso B é quando toca, não é? Mas eu vou ensinar você de uma maneira muito mais fácil de você estar encontrando isso aqui sem problemas
com a sua prova e até mesmo com o tempo. Olha lá, presta bem atenção aqui. Gente, lembra-se que nós encontramos esses pontos aqui através das correlações entre o eixo Y e o eixo X. Lembram disso? Então, aqui não vai fugir disso. Tá? Então, olha lá. Eu sempre gosto de começar pelo X. Tá? Então, vamos lá. Ó, X, vírgula. É o nosso ponto. Estou definindo o nosso ponto dentro de um plano cartesiano. Tá? Então, o nosso X é igual a 10. Só melhorar isso aqui, é 10. Tá? E o nosso Y é o quê? 90. Então, primeiramente, você nomeia lá os seus pontos, para ficar mais fácil de você visualizar. Começou com 10 aqui, né? Ou melhor, com X, XY aqui, para não confundir. Da mesma forma, esse outro ponto, olha lá, esse outro ponto, ele começa com o quê? O X é igual a 6. Né? E o nosso Y é o quê? 70. Encontramos o nosso ponto. E agora, professor, agora ficou fácil para você encontrar o nosso coeficiente angular, que ele pode ser encontrado dessa forma aqui, ó. A igual a delta Y dividido pelo delta X. O que é delta, professor? Delta, gente, como vocês já devem ter observado na física, é uma variação de um ponto a outro. Tá? Então, nada mais, nada menos que uma variação desses pontos sugeridos, ou melhor, nesses pontos listados aqui, a qual nós já descrevemos ele para que haja melhor entendimento. Então, olha lá. Passando isso daqui para números, observe, você pode começar do maior para o menor, ou do menor para o maior, contanto que você siga a lógica do X e a mesma lógica também para o Y. Tá? Então, vamos lá. Vou começar desse aqui, ó, do maior aqui. Então, vai ser o quê? 90, não é aqui, ó? 90. Não é variação? É o maior menos 70. Então, essa variação bem aqui, ó. Então, desse ponto para esse, vai pegar essa relação, tá? Desse ponto 90 para esse ponto 70. E agora a variação em X. Cadê? Ó, vou começar aqui 10 menos 6. Ok? E agora? Agora é conta. 90 menos 70 é igual a quanto? 20. Dividido por 10 menos 4, ou melhor, 10 menos 6 é igual a 4. Então, fazendo a divisão aqui, 20 dividido para 4 é igual a 5. Então, nós encontramos nosso primeiro coeficiente. Está vendo só? E ele é o quê? Positivo. Lembre-se, gente, se desse negativo, tá? O resultado final desse negativo, estaria errado. Então, teria que tomar um pouco mais de cuidado e refazer essa sua análise. Então, nós encontramos o que nós precisamos, primeiramente, analisar esse primeiro ponto que foi encontrado. Através dele, dá para a gente encontrar os demais pontos? Dá. Veja bem. Como é que é descrito a nossa função do primeiro grau? Não é uma função de grau 1, é um polinômio de grau 1. Então, vamos colocar essa definição desse lado aqui, ó. Y igual a x mais o b. Quanto é o nosso a? Nosso a é igual a 5, não é? 5x. E o nosso b? Gente, o nosso b a gente ainda não tem. Mas a gente consegue encontrar ele facilmente. Como podemos encontrar facilmente? Nós não temos dois pontos aqui, ó. Eles não estão interligados? Pois é, isso vai nos ajudar bastante. Porque é simplesmente você definir um ponto, vamos pegar esse ponto aqui, ó. Tanto faz, tanto esse ponto quanto esse ponto aqui, e substituir. Olha lá, então aqui, para x igual, esse primeiro ponto aqui, tá? 6 e y igual ao quê? 70.
Só substituir agora na fórmula. 70 é igual a 5 vezes 6 mais o nosso B. Tranquilo? Então, olha lá. 70 é igual a 5 vezes 6 dá quanto? 30. Mais o nosso B. Então, podemos dizer, ó, vamos colocar o nosso número 30 para o lado da esquerda. Ele vai passar o quê? Subtraindo. Então, 70 menos 30 é igual ao nosso B. Organizando isso aqui, vai ficar o B é igual a 40. Entendido? Colocando isso aqui, ó, na nossa equação, nós vamos ter o quê? Y é igual a 5x mais 40. Então, essa aqui é a nossa função que rege esse problema. Se eu quisesse encontrar um outro ponto, né? Vamos supor, eu quero encontrar o ponto aqui, ó, o ponto que é o 6, o ponto 9. Ponto 9, bem aqui. Se quiser encontrar o ponto 9. É fácil. Eu não estou definindo o meu y, ou melhor, o meu x como 9, então você vai substituir o 9 onde tem um x. E para você encontrar o y correspondente, aqui, ó. Encontrar o nosso y correspondente e assim poder traçar, acrescentar, melhor dizendo, esse ponto nessa reta. Então, olha lá. Para o meu y igual a 9, nós vamos ter o seguinte. Y igual... Quanto é 5 vezes 9? Isso aí, 45. Mais 40. Então, o nosso y é igual a 85. Então, finalizamos aqui esta operação. Beleza? Deu para entender? E se ele te perguntasse a raiz da função? Quanto é que seria? Agora é com você. Quanto seria a raiz dessa função aqui, ó? Onde é que ele tocaria aqui, ó? No eixo das ordenadas, ou seja, no eixo x. Onde é que ele tocaria? Consegue encontrar? Tá fácil. Tá muito fácil. Quero resposta. 1 minuto para você me informar aqui, ó. Para você me informar a raiz da função. Ninguém aí se manifestou? Gente, zero da função. O nosso y vai ser 0. Não é o x, é o nosso y, tá? Então, qual é a nossa função aqui? Não é y, colocar aqui embaixo, igual a 5x mais 4, ou melhor, mais 40. O zero da função você vai colocar, ó, o y igual a 0. 0 igual a 5x mais 40. Meu 40 vai passar para o lado de lá subtraindo. Então, vai ser menos 40 igual a 5x. Vamos organizar aqui, ó, deixar o x para um lado e o que é de número para o outro. Só inverter aqui, tá? E sem alterar sinal. Ó, 5x, só para inverter, só para organizar aqui. Então, olha lá. Agora, o meu 5 não está multiplicando o x, ele vai passar o quê? Dividindo, não é isso? Então, isso aqui vai ser igual a menos 40 sobre 5. Dá para dividir isso aqui? Dá, né? É menos 8. Ou, como eu falei para vocês, não é crescente? Então, o meu x da função vai ser o quê? Negativo. Nesse caso aqui é o nosso b, não é? E o nosso a, nossos dois coeficientes
simplesmente jogar na fórmula, que é o x igual a menos b sobre a. Aqui é o nosso b, 40, mas tem um negativo na frente, dividido por 5, que é igual a menos 8. Muito fácil. Se você não lembrar disso aqui, é só lembrar desse detalhe. Igualar o nosso y igual a 0. Então, para quem acertou, eu não sei se alguém acertou, colocaram 8, quase, né? Esqueceram somente do sinal. Lembre-se, função crescente, raiz do x vai ser o quê? Em alguns casos, pode ocorrer que ele possa ser negativo, ou melhor, positivo. Mas, nessa situação aqui, como você pode observar, ele deu o quê? Negativo. Beleza? Então, nosso x da função vai tocar no menos 8. Aqui não está proporcional, né? Com certeza daria, a reta seria bem mais inclinada, assim, ó. Mas isso não importa. Eu estou sem régua para a gente traçar isso aqui. Mas, gente, olha só. Alguém não entendeu? Se alguém não entendeu, este é o momento para você tirar dúvidas. Tudo certo, então, né? Não havendo dúvidas, gente, agradeço de coração a participação de todos vocês. Agradeço imensamente aos nossos professores que puderam estar conosco. Agradeço a toda a nossa equipe que faz de tudo para que essa transmissão chegue até a sua casa, chegue até você na melhor qualidade possível, tá? Então, nós estaremos aqui nas próximas semanas, se assim Deus nos permitir, trazendo mais lives, mais conteúdo. Um abraço e fiquem todos com Deus. Tchau!